É agora convidada desta edição da noite Ana Jacinto, secretária-geral da Arespa, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Como é que o setor da restauração reagiu às medidas anunciadas pelo Governo e às restrições que a partir de agora estarão em vigor? Bom, como sabe, nós desde a primeira hora que solicitámos ao Governo medidas que pudessem apoiar as empresas se fosse o caso de necessitarmos. E a verdade é que necessitamos muito de apoio, a situação está cada vez mais crítica. E neste momento estamos a avaliar as medidas, porque as medidas foram anunciadas em termos macro, não estão ainda concretizadas, à exceção da linha de apoio à tesouraria de 200 milhões, que é a única que está verdadeiramente disponível. Todos os outros apoios ainda não estão. E essa linha de apoio é suficiente, esse mecanismo do Governo? Nós, desde a primeira hora que alertámos para o facto desta linha não ser suficiente, nós não nos podemos esquecer que o nosso tecido empresarial, Canal Horeca, leia-se restauração e hotelaria, é constituído por micro, pequenas e médias empresas, sendo que 95% são microempresas e, portanto, estamos a falar de um tecido empresarial que não convive bem com burocracias, com a banca pelo meio, com todos os entraves que estas linhas depois, quando estamos a aceder a elas, se colocam aos empresários. E, portanto, nós desde a primeira hora dissemos que não era suficiente e daí o Governo, e bem, ter adicionado, porque esta linha já tinha sido anunciada há algum tempo atrás, até pelo Primeiro-Ministro num debate quinzenal, foi a primeira medida anunciada e, entretanto, o Governo construiu uma série de outras medidas que, entretanto, foram apresentadas e que é prematuro dizer-lhe se são adequadas ou não, porque elas não estão construídas, aparentemente, dificilmente serão suficientes para as necessidades que estamos neste momento a sentir. Nós temos estabelecimentos encerrados neste momento, já estavam antes de ser anunciada a medida ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro relativamente ao setor da noite, às discotecas e similares, já tínhamos muitas discotecas encerradas por razões de responsabilidade social. De forma voluntária, porque reuníamos nestes espaços muitas pessoas e, portanto, o perigo de contaminação é muito, mesmo salvaguardando todas as orientações e, portanto, os empresários, por responsabilidade sua e bem, já tinham decidido, mas a verdade é que, entretanto, foi anunciado pelo Governo o encerramento e para estas situações nós precisamos de respostas imediatas. As empresas precisam de continuar a pagar os vencimentos dos seus trabalhadores, os encargos e os impostos todos que têm, os seus fornecedores, a segurança privada a que estão obrigados a ter, não é? E, portanto, é uma situação complicada que precisamos dar resposta já. E já vamos olhar ao pormenor para essas eventuais soluções. A Ana, há pouco mais de uma semana, avançou aqui nesta edição da noite os primeiros dados do impacto negativo do coronavírus que estava a atingir já o setor. Já há dados mais atualizados? Há novas estimativas? Já. Nós estamos permanentemente a acompanhar os empresários e este segundo inquérito que fizemos, que também tivemos cerca de 1000 respostas, também em menos de 24 horas, o que revela a preocupação que os empresários têm sobre o tema e confirmam aquilo que nós temíamos. Há uma evolução tremenda no sentido da perda e do prejuízo, ou seja, no caso da restauração, cerca de 30% dos empresários inquiridos já nos dizem que têm uma perda de faturação que já é acima dos 40%. Quase nos 50% em alguns casos. No caso da hotelaria, também 50% das unidades que foram inquiridas dizem-nos que têm uma diminuição de taxa de ocupação cama também superior a 40% e à medida que o tempo vai passando, hoje se voltar a fazer o inquérito, tenho a certeza que os dados vão ser ainda piores. Portanto, é uma situação muito crítica que está a afetar as reservas e os cancelamentos são feitos para agora, para a época da Páscoa, mas também já estão a atingir o verão e à medida que o tempo vai passando, a situação fica mais crítica, não é? E nesse sentido o Governo deveria ter ido mais longe? Quais é que são as soluções possíveis? O que é que está a ser ponderado perante esse cenário que já está aqui a testemunhar? Foi muito oportuno o convite hoje porque, de facto, nós estivemos em reunião de direção exatamente com este ponto de agenda único e o que nós decidimos hoje mesmo foi solicitar uma reunião de urgência ao Sr. Ministro da Economia, que já nos concedeu. Temos uma reunião marcada segunda-feira para, em conjunto, trabalharmos em medidas. Não quer dizer que as medidas anunciadas não possam ser úteis.
a que horas é que será? Será apenas a Aresp? Sim, foi a Aresp que solicitou a reunião, porque neste momento temos estabelecimentos, como lhe digo, uns encerrados por via de serem estabelecimentos, discotecas e similares, e houve esta decisão, mas também temos todos os dias estabelecimentos a encerrar. Aliás, antes de entrar mesmo em estúdio, acabei de saber que a Câmara Municipal de Torres Vedras, através dos seus serviços de proteção civil, acaba de fazer um comunicado a encerrar os estabelecimentos hoteleiros. Estabelecimentos hoteleiros, alojamento local, padarias, enfim. E o que é que acha dessa posição? Pois, o que eu acho é que nós temos que nos sentar e trabalhar com o Governo no sentido de encontrar soluções adequadas a tudo o que se está a passar. Os empresários estão de facto preocupados. Há aqui, é verdade que eles têm cumprido todas as orientações da Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde ainda não disse, nem o Governo, que tinham todos os estabelecimentos que encerrar, foi só as discotecas e os similares, mas a verdade é que, mesmo cumprindo todas as regras e todas as orientações que nós vamos dando aos empresários e que validamos com a Direção-Geral de Saúde, há um grande perigo de contaminação, porque são espaços onde são frequentados por turistas vindos não sabemos de onde, em que estado se encontram, muita gente junta, mesmo com esta redução da lotação, a verdade é que é uma medida que já estava a ser praticada, porque se os estabelecimentos têm 50% de redução de pessoas nos seus espaços, obviamente que isso já estava a ser assegurado, mas mesmo assim os empresários obviamente que receiam pelos seus colaboradores e pelos seus clientes. Aliás, os colaboradores neste momento também têm referido junto dos empresários que têm receio de vir trabalhar e nós percebemos e portanto tudo isto está cada dia que passa a ser mais crítico e por essa razão decidimos então fazer esta reunião de trabalho com o Sr. Ministro para encontrarmos as soluções mais adequadas, trabalhar naquelas que já foram anunciadas. E nessa reunião de trabalho, que preocupações e de que forma é que pretendem, sim, mas de que forma é que pretendem, no fundo, ajudar também o Governo na busca de uma solução? Olha, uma das questões é para que as empresas não dispensem trabalhadores e não possam cumprir com as suas obrigações para com eles, termos aqui um apoio financeiro, um adiantamento que possa permitir às empresas continuarem a pagar os seus colaboradores, os seus encargos, os seus impostos, com os seus fornecedores também, mas que não seja uma linha de crédito que tem entraves, tem a banca pelo meio. Portanto, uma das nossas propostas, mas temos que trabalhar com o Governo, será, de facto, que o Governo possa, de uma forma imediata, expedita, rápida, poder, no fundo, adiantar às empresas, por cada trabalhador que tem, um valor que temos que avaliar que montante é que pode ser, para permitir às empresas poderem cumprir as suas obrigações. Para que seja algo mais imediato. Exatamente. A questão é encontrar soluções mais imediatas, porque na verdade, as empresas estão encerradas e a Aresp não consegue ajudar mais do que aquilo que desejaria, porque neste momento, a não ser essa linha de crédito, mas é uma linha de crédito, repito, que tem os entraves que tem, nós não temos mais nenhuma medida que neste momento possa ser usada. Sabemos que as coisas são complicadas, têm que seguir os seus ritmos, mas a verdade é que estas nossas empresas, eu devo lhe dizer que hoje já recebi telefonemas imensos, nós não paramos de receber telefonemas dos nossos empresários, como deve calcular, com muitas dúvidas, e alguns já nos diziam que estavam a dispensar colaboradores, porque reforçaram os seus quadros nesta altura, porque normalmente janeiro e fevereiro são meses baixos, mas depois em março reforçam os seus quadros. E eu já recebi chamadas de hoteleiros e de empresários de restauração a dizer que se viram forçados a dispensar estes colaboradores no período experimental porque não têm capacidade para os ter. Portanto, é isso que nós não queremos. Nós somos um setor que sempre demos muitos postos de trabalho, contribuímos muito para a economia deste país e queremos continuar a fazer, mas precisamos que neste momento de crise, de emergência, sejamos ajudados para podermos então continuar este nosso papel. Já referiu que há restaurantes que anunciaram esse encerramento temporário, há outros que vão continuar de portas abertas, ainda que com algumas restrições. Faz parte dessa solução, ou poderá fazer apostarem mais no takeaway, apostarem também naquela que foi a sugestão do Governo de layoff? O que é que pode mudar, no fundo, a partir da próxima segunda-feira? Sim, já temos muitos estabelecimentos que nos dizem que vão fechar portas e vão funcionar só com o delivery e o takeaway.
até para proteger os seus colaboradores e as pessoas, e portanto há muitos empresários que vão avançar por essa via. A questão do layoff também ainda desconhecemos como é que se vai concretizar. O layoff é uma medida de apoio, é verdade, mas ela ainda não está estruturada. Antecipa um cenário complicado para os próximos meses. Claro que sim, muito complicado. E todos os dias que passam o cenário fica ainda mais complicado, mas é por isso mesmo que acreditamos, porque sabemos que o Governo está empenhado em arranjar soluções. Temos é que ser céleres nessas soluções, mas acreditamos que as vamos encontrar para minimizar o impacto que estes empresários e todo o setor está a ter. Ana Jacinto, obrigada pela presença nesta edição da noite.